quando Deus fala em silêncio. Muitas vezes, pedimos a Deus por um sinal. Queremos ouvir uma voz audível, uma revelação clara, um caminho iluminado à nossa frente. Mas o modo como Deus se comunica nem sempre é óbvio. Ele fala por meio de detalhes, circunstâncias e pessoas. Ele fala por meio do tempo. E antes de cumprir uma promessa, Deus sempre deixa sinais. Não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para fortalecer a nossa fé. O problema é que estamos tão acostumados a procurar Deus nas grandes manifestações que esquecemos de percebê-lo nas sutilezas. Às vezes, o que chamamos de coincidência é, na verdade, providência. O que chamamos de demora é preparo. E o que chamamos de silêncio é resposta. O que Deus faz antes de cumprir uma promessa é preparar o cenário, ajustar os corações e nos ensinar a confiar, mesmo sem ver o resultado. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Antes que José se tornasse governador do Egito, ele recebeu sinais através dos sonhos. Antes que Davi se tornasse rei, ele foi ungido, mas continuou sendo pastor por um tempo. Antes que Abraão visse o nascimento de Isaque, Deus o levou a caminhar por anos em uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa. Em todos esses casos, havia sinais, mas para percebê-los, era preciso ter sensibilidade espiritual. Hoje, talvez você também esteja pedindo a Deus um sinal. Talvez queira saber se Ele ainda está no controle, se a promessa ainda vai se cumprir, se ainda existe um propósito nesse tempo de espera. E a resposta é sim. Deus continua falando. Ele nunca deixou de se comunicar. Mas é preciso aprender a discernir a voz dele no meio do ruído da vida. Durante este vídeo, vamos refletir sobre 4 tipos de sinais que Deus envia antes de cumprir uma promessa. E talvez, ao longo desta mensagem, você perceba que Ele já está te mostrando o que vem. O que falta é apenas enxergar com os olhos da fé. Se esta mensagem está tocando o seu coração, compartilhe sua fé nos comentários. Que este espaço se torne um lugar de testemunhos, onde vidas se fortalecem e a esperança se renova. E se você acredita que palavras assim podem alcançar mais pessoas, inscreva-se no canal. Sua presença aqui faz parte deste propósito. Quando Deus muda o cenário, o primeiro sinal da promessa. O primeiro sinal de que Deus está prestes a cumprir uma promessa é a mudança repentina de cenário. Quando algo importante está prestes a acontecer, Deus movimenta as circunstâncias. Às vezes, Ele remove pessoas, muda lugares ou encerra ciclos. E, na maioria das vezes, isso causa desconforto. O ser humano gosta de estabilidade, mas o mover de Deus raramente é confortável. Antes de cumprir a promessa, Ele altera o ambiente para preparar o terreno. Na história de José, vemos isso claramente. O jovem sonhador foi retirado de casa, vendido pelos irmãos e levado para uma terra estrangeira. Tudo parecia injusto e caótico, mas cada mudança estava alinhada ao plano de Deus. O que José via como perdas, o céu via como transições. Deus o estava movendo para o lugar onde a promessa se cumpriria. Se ele tivesse permanecido em Canaã, o sonho jamais se tornaria realidade. Deus faz o mesmo conosco. Quando Ele começa a mudar o cenário, não é para nos punir, é para nos posicionar. Às vezes, a porta que se fecha é um empurrão para o destino. O emprego que termina, a amizade que se afasta, o relacionamento que chega ao fim, tudo pode ser parte da reconfiguração divina. O que você chama de fim pode ser o início do cumprimento da promessa. O profeta Isaías registrou uma palavra poderosa: "Eis que faço nova todas as coisas, não as percebeis?" Ele não disse que fará, mas que já está fazendo. Isso significa que o processo começa antes do resultado ser visível. Enquanto você lamenta o que perdeu, Deus já está construindo o que vem.
A mudança é o sinal de que o tempo antigo acabou e o novo está prestes a nascer. Portanto, quando tudo parecer instável, lembre-se, Deus está movendo as peças. O cenário pode mudar, mas o propósito permanece. E se o ambiente está diferente, talvez seja porque o cumprimento da promessa está mais perto do que você imagina. Quando o céu silencia, o sinal do teste da fé. O segundo sinal que antecede o cumprimento da promessa é o silêncio de Deus. Poucos momentos são tão desafiadores quanto orar e não receber resposta. No entanto, esse silêncio não significa ausência. Ele é o campo onde a fé amadurece. É no silêncio que Deus observa se continuamos confiando, mesmo sem sentir. Antes de Jesus iniciasse o ministério, ele passou 40 dias no deserto. Durante esse tempo, não houve voz audível, nem milagre visível. O Pai estava em silêncio, e mesmo assim, Jesus permaneceu firme. Isso nos mostra que o silêncio de Deus não é castigo, é treinamento. O céu se cala não porque esqueceu de você, mas porque está te ensinando a permanecer firme sem precisar de confirmações constantes. Muitos perdem a bênção porque confundem silêncio com abandono, mas os maiores milagres nascem em tempos silenciosos. Foi no silêncio que Ana orou e concebeu Samuel. Foi no silêncio que Abraão esperou até ver o cumprimento da promessa. Foi no silêncio que Maria guardou no coração o mistério do Filho de Deus crescendo dentro dela. Quando Deus silencia, Ele está nos convidando a confiar no que Ele já disse. Se Ele te deu uma promessa, você não precisa de uma nova palavra, precisa apenas de fé. A fé verdadeira é aquela que continua mesmo quando não há voz, nem sinal, nem movimento. É permanecer com os olhos fixos em Deus, mesmo sem entender o processo. Talvez você esteja em um tempo assim, orando, buscando e sentindo o céu quieto. Saiba que esse é um dos sinais mais claros de que algo grande está para acontecer. O silêncio de Deus sempre antecede o som da vitória, porque quando Ele fala novamente, é para cumprir o que prometeu. Aguente firme, o silêncio não é o fim, é o intervalo antes da revelação. Quando o coração inquieta, o sinal interno do Espírito. Há momentos em que nada muda ao redor, mas algo começa a mudar dentro de você. Uma inquietação espiritual toma conta, um sentimento de que algo está prestes a acontecer, mesmo sem evidências visíveis. Esse é o terceiro sinal, o mover interno do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que o Espírito fala ao nosso interior antes de qualquer manifestação exterior. É um tipo de sinal que não pode ser explicado, apenas sentido. É como se o coração começasse a se preparar para o novo, mesmo sem entender o porquê. No caso de Noé, antes que chovesse, Deus colocou em seu coração o impulso para construir uma arca. Ele ainda não via nuvens, não via tempestade, mas algo dentro dele sabia que era hora de agir. Quando Deus quer cumprir uma promessa, Ele primeiro muda o nosso interior. Ele desperta em nós uma nova sensibilidade, uma fé que renasce, uma coragem que antes não existia. Talvez você esteja sentindo isso ultimamente, um desejo de recomeçar, uma vontade de mudar de direção, uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Isso é o Espírito Santo te preparando. É o aviso de que Deus está prestes a mover algo em sua vida. Quando o coração começa a se agitar de forma santa, é porque o céu está em movimento. E mesmo que ninguém entenda, continue ouvindo essa voz interior. Os sinais de Deus nem sempre são visíveis aos olhos, mas são claros para quem anda com Ele. O Espírito fala com quem está disposto a escutar. Se o seu coração tem se movido em fé, se algo dentro de você está te chamando para um novo tempo, creia, o cumprimento está próximo. O que você sente não é ilusão, é revelação. O mesmo Deus que colocou o sonho dentro de você está prestes a trazê-lo à existência. Quando tudo é provado, o último sinal antes do cumprimento.
O último sinal que antecede o cumprimento de uma promessa é o tempo de prova. Antes que a bênção se manifeste, Deus permite um período de teste. É o momento em que tudo parece ficar mais difícil, em que as coisas parecem se afastar em vez de se aproximar. É quando a fé é refinada e o coração é purificado. Todo cumprimento de promessa é precedido por uma fase de resistência espiritual, onde o inimigo tenta desanimar, confundir e desviar o propósito. Mas quem entende o processo permanece firme, porque sabe que o teste é o prenúncio da vitória. Na Bíblia, vemos esse princípio na vida de Abraão. Depois de anos esperando a promessa do filho, ele finalmente vê o nascimento de Isaque. Mas logo em seguida, Deus o coloca diante do maior teste: oferecer o próprio filho em sacrifício. Esse momento não era sobre morte, era sobre confiança. Deus queria saber se Abraão amava mais a promessa ou o doador da promessa. E quando Abraão provou sua fé, Deus interveio e confirmou o pacto, dizendo que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. A prova foi o selo do cumprimento. Muitas vezes é exatamente assim que acontece conosco. Quando o cumprimento está próximo, as batalhas se intensificam. O que parecia estável começa a ser abalado. Pessoas se afastam, planos se desorganizam, o tempo parece parar. Mas nada disso é sinal de abandono. É Deus testando a estrutura que Ele mesmo construiu em você. Ele não quer apenas te entregar uma promessa, Ele quer garantir que você será capaz de sustentá-la. Por isso, Ele prova a sua fé, o seu caráter e a sua obediência. O teste revela se você aprendeu a depender dele, mesmo quando tudo parece contrário. Jó também é um exemplo claro desse processo. Ele foi um homem justo, temente a Deus e íntegro. Mas mesmo assim, foi provado em todas as áreas. Perdeu bens, família, saúde e amigos. Durante o processo, ele questionou, chorou e se entristeceu, mas nunca abandonou a fé. E no final, o Senhor restaurou tudo em dobro. A prova foi dura, mas necessária para revelar uma fé inabalável. A promessa se cumpriu quando Jó passou a conhecer Deus não apenas de ouvir falar, mas de andar em intimidade com Ele. Talvez hoje você esteja nesse tempo de prova. Tudo parece mais difícil, as respostas não vêm e até a esperança parece cansada. Mas lembre-se, quanto mais próximo está o nascimento de algo novo, mais intensa é a dor de parto. O teste não é o fim, é o empurrão final antes do milagre. É nesse momento que Deus observa se a sua fé é movida pelo que você sente ou pelo que você crê. Romanos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança não decepciona. Isso significa que as provas têm um ciclo de propósito. Elas não vêm para destruir, vêm para moldar. O fogo que queima é o mesmo que purifica. E depois que tudo é provado, o que resta é o ouro refinado da fé. Se você está sendo provado, não fuja do processo. Continue confiando, continue crendo. O teste é um sinal de que Deus já está à porta do cumprimento. A promessa não foi esquecida, apenas está sendo lapidada. E quando o tempo da prova terminar, você não apenas receberá o que pediu, mas se tornará a pessoa que Deus planejou que você fosse para carregar o peso dessa promessa. O teste é o último portão antes da conquista. O cumprimento e o chamado para perseverar. Chegamos ao fim desta mensagem, mas talvez você sinta que ela apenas abriu seus olhos para algo que já estava acontecendo dentro de você. Porque os sinais de Deus estão em todo lugar. Estão nas mudanças inesperadas, nos silêncios que fortalecem, nas inquietações do espírito e nas provas que parecem não ter fim. Tudo isso é Deus te mudando, te preparando e te posicionando para viver aquilo que Ele já escreveu. Nenhuma promessa se cumpre sem processo, e nenhum processo é desperdiçado quando é conduzido pelas mãos do Criador. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Isso significa que Deus não desiste no meio do caminho. Se Ele te fez uma promessa, Ele mesmo sustentará cada fase até o cumprimento final. O tempo pode parecer longo, as circunstâncias podem parecer contrárias, mas o que está em andamento é o plano perfeito de Deus.
O processo que hoje dói será o mesmo que amanhã testificará da glória dele em sua vida. Por isso, não duvide dos sinais. O céu está comunicando, mesmo quando a terra parece em silêncio. Deus está alinhando pessoas, abrindo caminhos invisíveis e movendo situações que ainda não chegaram aos seus olhos. Você não precisa entender tudo, apenas confiar. O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mente, não falha e não se atrasa. Quando a promessa se manifestar, você compreenderá o porquê de cada detalhe, de cada lágrima, de cada espera. Tudo fará sentido. Talvez agora você esteja percebendo sinais que antes ignorava. Mudanças, pressões, inquietações, tempos de silêncio, nada disso é acaso. São os movimentos do céu te empurrando para o propósito. Deus não apenas quer te abençoar, Ele quer te amadurecer. Ele quer que, quando a promessa chegar, você esteja preparado para vivê-la em plenitude e humildade. Porque a maior vitória não é apenas receber o que se pediu, mas tornar-se quem Deus sempre quis que você fosse. Que esta mensagem seja uma confirmação para o seu coração de que Deus está agindo. Que você tenha olhos espirituais para reconhecer os sinais e coragem para permanecer firme até o cumprimento. E quando a promessa se manifestar, lembre-se de que tudo começou com pequenos sinais que você aprendeu a perceber. Se essa palavra falou com você, compartilhe sua fé nos comentários. Deixe que esse espaço se torne um ambiente de testemunhos e esperança. Sua história pode fortalecer outras pessoas. E se você acredita que mensagens como esta precisam alcançar mais corações, deixe o seu like e se inscreva no canal. Este canal está apenas começando, e sua presença é essencial para que possamos continuar espalhando a palavra de Deus para milhares de vidas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda discernimento para reconhecer cada sinal do céu. O tempo da promessa está se aproximando. Fique atento. O que vem a seguir não será apenas o cumprimento do que você esperava, será a revelação de que Deus nunca deixou de trabalhar, mesmo quando você não conseguia ver.